Olá, senhoras e senhores, meu nome é Wanderson da Honda e esse é o canal Profissional do Consórcio. Hoje falaremos sobre um tema polêmico, mas que vale a pena ser debatido. Atender ou não atender um cliente de um outro vendedor? Segue a nossa vinheta. Atender ou não atender um cliente de um outro vendedor? Eu vou dar a minha opinião, como profissional de vendas, como supervisor de vendas, que eu vejo isso acontecer muito diariamente e vejo tudo o que isso gera e que isso pode causar. Às vezes quem está de fora não entende muito bem, mas quem está no ramo sabe o problema que isso pode gerar. Vejam, eu acredito que sim, tem que ser atendido. Porque o nosso produto às vezes deixa de se vender por falta de informação. As pessoas buscam muita informação sobre o consórcio. É um tema de muita curiosidade. Então, nosso produto tem que ser bem explicado, nosso cliente tem que ser bem tratado. Não só o cliente daquele vendedor, daquela concessionária. Não, o cliente é do consórcio, ele tem que ser bem tratado. Mas tem coisas que não estão escritas nos livros, senhoras e senhores. Como dizem, isso a TV não mostra. Existem certas armadilhas que eu, como supervisor, eu tenho que tomar muito cuidado e passar para os vendedores para que certos desgastes não aconteçam. Vejam, isso eu passei na prática, na pele. Eu vou passar para vocês. Certa vez, um cliente de um outro vendedor da mesma concessionária que eu trabalhava me perguntou: rapaz, eu estou ofertando um lance de X reais por mês e já tem 7 meses e eu não consegui tirar tal. Pronto, a conversa dele foi essa. E eu expliquei. Olha, veja, esse lance está muito abaixo do que normalmente um lance livre é da sua moto. Então, se você continuar com esse lance, vai demorar muito até que ele baixe o suficiente para que você possa tirar. Pronto, a conversa foi essa. Passou-se o tempo e durante uma reunião, na frente de praticamente toda a equipe, o vendedor daquele cliente, que eu não sabia quem era, eu nem questionei quem era, o vendedor daquele cliente me deu uma surra na reunião. Mas sabe aquela surra com elegância, sem citar meu nome, sem alterar a voz, me deu uma aula e por dentro eu senti que eu tinha levado uma surra. Ele disse: vejam, quando vocês atenderem um cliente de um outro vendedor, peça que ele entre em contato com o vendedor, se caso ele tiver alguma dúvida, ou se tiver uma dúvida simples ali, você pergunte ao vendedor o que foi que aconteceu. Porque se você não sabe como foi a negociação, é complicado você dar o seu palpite, dar a sua opinião, porque você não sabe como foi a conversa entre o vendedor e o cliente. No dia do fechamento, esse cliente e esse vendedor combinaram em fazer o consórcio e apenas ofertar o lance fixo da moto, que o cliente não me passou isso. O cliente me passou só o valor do lance. E do lance, eu imaginei que fosse o lance livre, mas era o lance fixo. Então foi de comum acordo entre o cliente e entre o vendedor apenas ofertar o lance fixo até que venha a ser contemplada a moto dele. Então a negociação entre aquele vendedor e aquele cliente estava ok, certinha. Eu me intrometi, atrapalhei a venda, criei um mal-estar e o vendedor, durante a reunião, explanou isso, mas sem citar o meu nome. E aquilo ali foi um aprendizado enorme para mim. Enorme. Cada um aprende, cada um entende as coisas como quiser. Eu, quando eu sinto que eu errei, eu absorvo e aprendo muito com aquele erro, até mais do que com os acertos. E o profissional que quer ser grande tem que pensar por esse lado. Então, o que eu digo para vocês? Encontrou um cliente na rua? Primeira coisa que você pergunte: quem foi o seu vendedor? Vendedor tal. O vendedor ainda está trabalhando? Porque pode acontecer do rapaz ter feito com sócio e o vendedor dele ter saído da empresa sem problema. O vendedor dele, o seu vendedor está trabalhando? Não, o meu vendedor já saiu da empresa e eu estou sem acompanhamento. Pronto, excelente. Vai falar assim: a partir de agora quem vai acompanhar o seu consórcio sou eu. Isso eu já fiz e foi os maiores indicadores de consórcio foram essas pessoas que eu acolhi sem ganhar nada. Teoricamente, porque o cliente já fala: não, quem ganhou a comissão já saiu e ele está me ajudando por boa vontade. O cliente se sente numa necessidade de lhe indicar.
eu já tive muita indicação de clientes assim, que eu ajudei a contemplar a moto, que eu entreguei, que eu resolvi toda a documentação, e a pessoa de gratidão me indicava, não pedia nada em troca e me indicava por gratidão ao que eu fiz por ela. Ok, perfeito quem faz isso. O cliente fechou uma venda com um consultor que ainda está trabalhando. O que eu aconselho? Chegou alguma dúvida sobre lance, sobre prazo, sobre coisas que você entende que são da negociação? Fale, entre em contato com o seu vendedor ou então entre em contato com o administrativo da sua empresa. Eles vão poder tirar melhor a sua dúvida. Se o cliente, não, você quer que eu ligue para o seu vendedor? Faça isso. Por quê? Porque muitas vezes, isso pode ser uma armadilha. Uma armadilha e colocar você em situações delicadas, situações que vão gerar um desgaste completamente desnecessário. Você não sabe como foi a negociação, você não sabe o que o vendedor conversou com o cliente. Muitas vezes os clientes fantasiam demais a situação e quando eles passam para o próximo vendedor, passam de uma maneira que o vendedor, se não tiver essa malícia, ele vai e acaba falando besteira, acaba falando o que não deve. Então, o que eu aconselho? Fechou com um vendedor, entre em contato com ele. Ah, não, eu tô sem crédito no celular. Você quer que eu ligue? Eu ligo para ele. Ah, não, mas eu não tô muito à vontade de falar com ele. Pronto, eu vou lhe passar o número do setor administrativo. Serve para você? Não, não pode ser você. Aí é complicado. Você tem que fazer fazer de tudo para que ele procure ou o vendedor ou o setor administrativo. Se ele se recusar aos dois, você pode sim dar assistência a ele, porque você é um profissional do consórcio, não é só profissional dos seus clientes, mas você representa todo o consórcio. Tem sim que passar as instruções, mas com cautela, com cuidado. Ah, mas o vendedor falou que o prazo era X. Olha, como você falou com prazo, isso aí só entre você e o vendedor vai poder ser dito. Eu não posso negociar com prazo, eu não sei o que o vendedor conversou com o administrativo naquela época. Ah, o vendedor disse que o lance ia ser... Olha, eu não sei qual foi o grupo que o vendedor lhe colocou, mas é melhor você falar com ele, porque ele vai saber melhor, lhe instruir como foi o acerto entre você e ele, quantos meses você ia pagar. Diversas situações acontecem todos os dias com situações parecidas com essa. Quem é vendedor vai estar vendo esse vídeo agora e vai estar lembrando de várias vezes. Tanto de clientes que vieram perguntar a ele, como de clientes deles que foram perguntar a outros vendedores. E você que é vendedor vai saber, sempre gera desgaste. Então, o que eu aconselho? Cautela, profissionalismo, ética. Pode ser até um vendedor de uma outra concessionária, até um vendedor que você não gosta, mas sempre o que está em jogo é o nome do consórcio, não o nome do vendedor. Se você chega, aquele vendedor, vamos falar no popular, aquele vendedor é um ladrão, você está queimando toda uma classe. O cara vai dizer, vendedor de consórcio é ladrão, o outro vendedor acabou de me dizer. Você vai estar queimando a sua categoria, você vai estar queimando o seu produto. Ah, esse vendedor aí é enrolado. Cara, cautela, seja pela sua classe, defenda o seu produto, defenda os seus amigos de trabalho, tenha ética, tenha profissionalismo, porque sem isso você não vai para lugar nenhum. Se você entrou e o seu trabalho é queimar todos os seus amigos de trabalho, você acha que você vai para onde? Você acha que quanto tempo eles vão perceber que você faz isso e vão lhe tesourar, você vai sair fora. Os clientes percebem, os clientes jogam o tempo inteiro. Ah, falei com um vendedor, com outro vendedor, o vendedor meteu a bomba em você. Olhe, não siga esse caminho. E se você segue, ou reflita e pare e aprenda que isso foi um erro e tenha a cabeça no lugar para corrigir e não cometer mais, ou é melhor você procurar um outro ramo que vai aceitar melhor esse tipo de profissional que você é, porque dentro do consórcio não encaixa. O consórcio é um produto que se vende por extrema confiança. Eu sempre digo nos meus vídeos, você tem que ter muita confiança do cliente para conseguir vender o consórcio dele. E não vai ser um profissional que fala mal dos amigos, que detona a venda de um outro companheiro de vendas, que vai ajudar o nosso produto a crescer. Precisamos de profissionais que se ajudem, que tenham uma união e que tenham uma honestidade com o cliente e com o seu amigo de trabalho,
que eu acredito que o caminho seja esse, trabalhei sempre dessa forma, pretendo trabalhar assim, e o vendedor que trabalhar comigo, que não pensar dessa forma, ele vai ter que procurar outro lugar para trabalhar, porque comigo na supervisão será muito difícil. Eu não gosto de vendedor falando mal de outro vendedor, nem que seja de outra concessionária, eu também não admito muito. Eu escuto as partes, eu tento entender o que foi que aconteceu, mas se eu perceber que houve má fé, eu não tenho interesse de trabalhar com esse profissional. Então, tenho certeza que você, profissional de venda, vai seguir o caminho certo e vai saber ter malícia, ter inteligência e sabedoria para lidar com essa situação que parece ser simples, mas não é, e que a gente sabe que gera muito desgaste. Se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal porque vai ajudar demais a gente, e os nossos vídeos vão chegar, nosso conteúdo vai chegar até você e você sempre vai estar assistindo em primeira mão. Certo? Obrigado e até o nosso próximo vídeo.